Olá pessoal, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco, nosso Tuiú Podcast, nos acompanhando pelas redes sociais do YouTube, no Instagram e no Facebook. Agradecer também ao senhor Leandro, né, a empresa MRS Soluções Web, que nos auxilia, que nos dá o microfone, a visão, as luzes e todo mundo. E agradecer a presença de um rapaz iluminado, espiritualizado, amigo do Evandro. Por favor, senhor Oséias, se apresente para nós. Quem és tu? O que você está fazendo aqui? Que bom, Evandro. Eu fico feliz de receber o convite. Eu sou Oséias, né? Oséias Martins dos Santos, casado, tenho 5 filhos, tenho uma profissão de técnico, mas também sou pastor. Isso. Né? E eu acho que foi para isso que eu fui convidado aqui. Foi. Eu pensei muitas vezes, né, chamar alguém da religião e tal. Eu falei assim, cara, eu vou chamar o Oséias, né? Ele é um cara bacana, casado com uma amiga também, que eu sou admirador. E por incrível que pareça, você hoje está em esporte e eu tô de terno. Espécie de trocado também, mas tudo bem. Quis ficar mais Aí o cara vem de camiseta pra cá, em vez de vir de terno, mas tudo bem, mas vamos lá. E cara, eu te chamo de Oséias ou te chamo de Pastor Oséias? Pode me chamar de Oséias. Então tá bom, então. Porque o tereré e o café não... Quem já tomou junto já, nunca te chamei de pastor, vai ser até estranho te chamar de pastor. Mas o que te levou a ser pastor, cara? O que aconteceu na tua vida? Já vem de família ou você achou bonito? O que foi que aconteceu que você virou pastor? Isso, muito bem. Eu sou cristão de berço, né? Meus pais pastores, então nasci no berço evangélico. Tive esse privilégio de nascer de berço evangélico. A sua mãe era pastora? Meu pai. Seu pai? Meu pai pastor. Então, muito tempo da minha infância, a igreja era no quintal de casa, né? Na frente. Como é até hoje. Minha mãe mora nos fundos e a igreja na frente ainda, né? Você sofria bullying na infância? Filho do pastor, essas coisas ou não? O pessoal te respeitava. Alguns me chamava de pastorzinho, outros me chamava assim, o que mais pegou, nunca foi de pegar apelido, né? Mas o que mais pegou assim, que mais bem saudável é irmão. Me chamar de irmão, ô irmão, né? E eu tenho essa facilidade também de falar com as pessoas também, ô irmão. Mas hoje é moda, cara, né? Hoje não sei nem se é moda, mas hoje é um cumprimento formal, porque eu chamo muita gente de irmão. Eu chamava de brother. Eu falei assim, mas brother é americanizado demais, né? Aí eu comecei a chamar de irmão, e acabei acostumando a chamar de irmão também. Não pelo fato de uma pessoa ser evangélica, ou ser católico, ou ser qualquer denominação cristã, não. Porque, sei lá, parece que é comum, né, chamar de irmão. Mas aí na sua infância, você olhava o seu pai, você já tinha noção que você queria ser pastor ou não? No primeiro momento, como criança, você não deslumbra isso, né? Mas conforme você vai ganhando a idade, você vai vendo que as coisas se encaminham para isso, né? Porque você acaba refletindo aquilo que seu pai é, né? As coisas que você vive, né? Durante a sua vida é aquilo que você vai ser lá na frente, né? Você queria ser o quê? O que eu queria ser? Jogador de futebol. Então, e essa história é muito interessante, ser jogador de futebol, né? Porque meu pai, pastor de uma linha muito dura, né? Muito severa, que dentro da igreja vai dizer que é de usos e costumes, né? Usos e costumes é aquilo que pode ou que não pode, né? E meu pai era de uma linha muito, muito tradicional nisso. Então eu não tinha essa liberdade de falar, meu pai vai me levar para um jogo de futebol, vai me acompanhar no jogo de futebol. Então não tinha isso, eu jogava futebol na rua com a meninada, porque fazia os afazeres de casa, você podia ir na rua, na frente de casa, brincar com a gurizada. Então antes não tinha celular, nada disso, então brincava era de futebol mesmo, jogar na rua descalço ali, golzinho. A igreja que seu pai era pastor é a mesma que você é pastor hoje ou não? Não é a mesma igreja. Mas, assim, hoje eu como pastor, eu já tenho uma visão mais tranquila, mais aberta,
né? Não que eu sou liberal, sou um pastor liberal, não sou não. Sou tradicional também. Mas eu consigo hoje pesar as coisas, né? E saber que eu não posso impor nem sobre os meus filhos. Eu estou te perguntando isso porque assim, na minha infância ainda existe a Igreja Assembleia de Deus, Missões, aí Mato Grosso, eu não sei definir, eu sei que é Assembleia de Deus. E lá, os meus amigos que estavam comigo, que eram dessa igreja, que são dessa igreja, eles não podiam assistir TV, o menino só tinha que andar de calça, social ainda, né? Então, por isso que eu estou te perguntando, se é a mesma igreja ou se não é. A Assembleia. Tá, vamos lá então. Para quem está nos assistindo, né, e vai nos assistir, que eu creio que esse vídeo vai ficar disponível, né? Fica disponível. Então, o que acontece? Tem as igrejas pentecostais, que são as igrejas mais rígidas, mas elas que são a Assembleia de Deus, Deus é amor, né? Essas igrejas são igrejas que seguram ali os usos e costumes muito rígidos, muito firme, né? Hoje já está bem aberto, mas meu pai era de uma linha Deus e amor, muito rígido mesmo, que o homem, cabelo tem que ser baixinho na máquina, não pode nem fazer um corte, não usa barba, bigode, camisa fechada até o punho e calça, não tem televisão em casa, todas essas coisas, né? Mas hoje está bem aberto. Hoje, com o passar do tempo, e para você ver que não mudou a palavra, né? A palavra, a Bíblia Sagrada continua a mesma. Mas hoje se tem essa abertura, né? Eu venho dentro dessa abertura, mas com muito cuidado, com muito receio, né? Com muito zelo, porque a gente precisa ter este cuidado. A palavra, a Bíblia vai dizer assim, que tudo aquilo que causar escândalo aos olhos do meu irmão, eu tenho que fugir dele, né? Então, quando eu vejo que aquilo vai causar um escândalo a quem está olhando, a quem está vendo, eu preciso, né, recuar. Então, ali é o meu limite. Então, eu preciso ter esse cuidado. Então, a Bíblia vai dizer também, tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Entende? Então, Jesus, ele entrou em todas as casas a qual ele foi convidado. Que fosse cobrador de impostos, que nem Zaqueu. Zaqueu era um ladrão, cobrador de impostos, era um usurpador do povo. Era uma pessoa mais mal vista na sociedade, era um cobrador de impostos. E Jesus foi ter com ele, na casa dele, entrou. A passagem, na palavra vai dizer que Zaqueu, sabendo que Jesus estava passando pela cidade, com curiosidade, correu e subiu numa árvore, está escrito na palavra. Subiu numa árvore para ver Jesus. E Jesus para ele e fala, Zaqueu, desce daí, porque hoje convém eu pousar na tua casa, né? Eu comer um banquete contigo, né? Então Zaqueu desce, né? Surpreendido, e Jesus vai com ele para a casa dele. E aí chegando lá, toda a multidão, porque onde é que Jesus ia, a multidão acompanhava, por quê? Porque Jesus estava curando, estava libertando, transformando pessoas, né? Todo mundo ali estava recebendo o milagre da presença de Jesus ali. E aí começam a acusar Jesus, né? O Cristo na casa de vamos dizer, um ladrão, né? Mas ele estava ali com um propósito, entendeu? Então, com um propósito, por isso que eu estou falando, tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Eu posso entrar lá na casa dele com um propósito, de trazer ele para, né, aquilo a qual eu acredito e que eu sei que é correto. Não posso, eu tenho que influenciá-lo e não ser influenciado pelas coisas dele. Né? Você falando essa passagem bíblica, falando nesse momento, cara, você parece totalmente diferente daquele cara que eu vou tomar tereré na casa dele. Totalmente diferente do que eu tomo café, cara. Totalmente diferente mesmo. Parece que você transmite de uma coisa, de um conhecimento, né? Eu acho que é isso, né? Você não é um evangélico, um pastor chato, que fica querendo, não, você tem que ir na minha igreja, você
Jesus tem um propósito para você, sabe? Quando que eu te convidei para ir na minha Nenhuma igreja? vez. Então. Exatamente. E é por isso que eu gosto de você e gosto do meu amigo também, que é pastor, do Paulo Rogério. Cara, então, eu acho que nisso é que parece que chama mais atenção. Então, eu nisso preciso, transforma. Evandro, chegar a um ponto de transmitir a você o meu testemunho que vai causar um desejo, uma vontade de você querer saber aonde eu cultuo, aonde eu frequento, né? Aonde eu estou sendo pastor. Eu preciso promover com o meu testemunho e com as minhas atitudes isso na sua vida, entendeu? Então, por isso que aonde eu for, eu preciso influenciar e não ser influenciado. E qual igreja que você é pastor hoje? Não é igreja? Eu não sou pastor dirigente, né? O que é pastor dirigente? O dirigente é o que está à frente e responsável, né? Eu sou o segundo hoje, eu sou o pastor auxiliar daí que chama, né? Tem um pastor responsável, eu sou auxiliar dele, né? Mas lá nessa igreja, é uma igreja pequena, de aproximadamente 100 membros, e nós somos em 5 pastores lá, né? Então, assim, aí você fala assim, poxa, mas 5 pastores numa igreja que não tem 100 membros, é que são 100 membros e cada membro tem seus familiares, né? Tem seus amigos. Então você, quando o seu amigo está com dificuldade e você não consegue atender, você vai em quem? No pastor. Então o pastor está ali, ele atende não só aqueles 100 se triplica ou quadriplica até. Entendi. Entendeu? Então, por isso que às vezes as pessoas falam, poxa, mas não era necessário somente um pastor? Não, né? Porque a igreja, ela tem esse poder de ajudar, né? Ela é uma instituição que mais promove a ação social é a igreja, se for parar para ver, né? É uma igreja ativa, né? Ela é relevante na sociedade onde ela está inserida. Qual que é a igreja que você... Igreja Pentecostal da Paz. Tá. Fica... no bairro Guanandi, Rua Vitor Passe 326. Para poder participar, ir lá, participar de um culto, conhecer, como é que faz? Tem que ser convidado? Não. Ou pode chegar no dia do culto? As lá? portas estão sempre abertas para todos que se achegarem, né? Na terça-feira às 19 horas, no domingo às 9 da manhã e às 18. Tá. E por que você não continuou na igreja do seu pai? Aí, vamos voltar lá para trás de novo, né? Que nós tomamos um caminho da conversa aqui e já chegamos, né? Aonde eu já estou hoje, né? Então, assim, na época eu queria ser jogador de futebol, voltando lá, né? Não consegui porque eu não tinha esse incentivo da parte do meu pai. Às vezes que eu ia jogar bola, eu saía escondido e depois chegava... a vara comia, né? Por quê? Porque, como eu falei, meu pai era de uma igreja muito rígida e tinha culto todos os dias. Então não se tinha folga. Esse social igual hoje a gente tem. Hoje não. Hoje eu frequento a igreja que eu tenho consciência que eu preciso separar um dia para eu estar com a minha família, para eu, né? Então eu não posso ocupar todos os dias da minha semana envolvido com as coisas da igreja, porque senão eu vou perder do outro lado. Então, por isso que muitos pais, pastores antigos, pais, não têm hoje os seus filhos como pastores ou dentro das igrejas. Se você for visitar um presídio, por exemplo, 90% de pessoas que estão lá são filhos de cristãos. E se colocar metade são filhos de pastores, né? Por quê? Por causa disso. Porque eu não posso colocar um peso sobre os meus filhos, entendeu? A mais do que eles consigam carregar. Então, na época, eu não consegui ser jogador. Tive a oportunidade, jogava bem, tudo. Participei de escolinhas aqui, não consegui fazer escolinha na minha infância, né? Isso atrapalhou muito, fundamentos, essas coisas, né? Mas eu já, com 17 anos, aí eu fui jogar bola. Porque daí eu já estava trabalhando fora, então tive a minha liberdade. E com isso eu saí da igreja também, entendeu? Fui pro mundo, fui curtir, por quê? Porque era imprimido demais, muito forte da parte da minha família, né? Não que eles queriam um mal para mim ou alguma coisa parecida, né?
e que eles achavam que... Não, eles faziam isso porque era a forma de entender deles, né? Então hoje eu tenho um entendimento, eu não faço com meus filhos, né? Às vezes eu levo, eu sei que não, mas eu já levei, né? Acompanho, gosto de jogar um futebol, às vezes vou quando dá. Hoje mesmo tem uma célula da igreja, a célula de futebol, que vai ter o fute, né? Então a gurizada vai tudo jogar o futebol. Eu não vou hoje, mas a meninada vai estar lá, meus filhos vão estar lá, né? Participando. Por quê? Porque é assim que a gente atrai as pessoas também. Então, esse seu jeito de ser, que eu acho muito legal, como que você acredita que é visto pelas pessoas mais tradicionais dos evangélicos, dos pastores pentecostais lá de trás, que eram rígidos? Como é que eles olham para você ou para as pessoas que pensam igual a você, assim? Consegue caminhar junto ou tem... Consegue caminhar junto porque eu sou tranquilo quanto a isso, né? Mas deixa eu te explicar algo, Evandro, e a todos que estão nos ouvindo, que eu vou esclarecer dúvida de muitas pessoas aqui. As coisas não são só materiais, visíveis, as coisas são também espirituais, né? Então a gente primeiro acontece no mundo espiritual para depois acontecer no mundo material. E a igreja, ela é espiritual. Então o que acontece? Você dentro de um trabalho, quando você é contratado e essa empresa é uma empresa grande, você consegue galgar espaços dentro dessa empresa conforme você vai se empenhando, se dedicando, né? A igreja não é diferente. Conforme eu vou me dedicando, eu vou me empenhando e que eu quero, a Bíblia vai dizer que Cristo, ele é uma fonte inesgotável. Quanto mais eu ir nele para beber dele, mais ele tem para me dar. Que chega a um ponto que de dentro de mim jorrará rios de águas vivas, né? O que é isso? Isso é espiritual, não é nada material. Como que você vai beber de Jesus, né? Entende como é que é? Entendi. Jesus estava diante de um fariseu e falou, como que eu faço para herdar? Ele falou assim, tem que nascer de novo. Ele falou, como é isso? Não vai voltar pro vento. Eu vou ventre, entrar dentro do ventre da minha mãe e vou nascer de novo? Não, tem que nascer da água e do Espírito, entendeu? Tem que nascer da água, que é batizar, e do Espírito, que é crer nesse Cristo, entendeu? Que morreu lá na cruz do Calvário. E ele falou, estou indo para o Pai, mas eu enviarei do meu Espírito. Então, eu crendo, eu tenho esse Espírito. Então, as coisas espirituais de Deus, eu preciso mergulhar nela. E conforme eu vou mergulhando, eu vou galgando. Entendeu? Como eu subi escada para chegar aqui, para eu chegar aqui, eu tive que subir degraus. Então, o mundo espiritual, ele é assim também. Então, tem pessoas que ela não está tão elevada a qual ela acha que ela está espiritualmente. E aí ela não consegue entender a posição do outro. Aí ela prefere apontar. Mas não, eu preciso compreender. Porque às vezes, se eu sou mais espiritual, eu tenho que o quê? Ajudar o que é menos. Entende como é que é? Então é mais ou menos assim no mundo espiritual, né? Então, tem pastores e tem pastores. A Bíblia não é a mesma? A palavra não é a mesma? A palavra é a mesma. Se eu ler a história, quem está acompanhando, todo mundo vai estar vendo a mesma história. Mas, conforme eu estou espiritualmente lançado nesse Cristo, essa palavra ela vai ser revelada. E aí, a revelação, a Bíblia vai falar que ela se renova todos os dias. Eu vou ler o mesmo versículo e todos os dias eu vou compreender algo a mais diferente, entendeu? Por quê? Porque é o grau de espiritualidade. Se eu ler de novo amanhã, ela vai se revelar de uma outra maneira. Se eu ler depois de amanhã, ela vai ser... Agora tem pessoa que ela leu e ela parou por ali. Então a Bíblia vai falar de uma parábola, né? Que o indivíduo não é uma parábola, mas é uma visão. Que o indivíduo, ele entra na água, puxa para mim, o indivíduo entra na água e ele molha os pés até o calcanhar. Aí vem outro e vem e molha até o joelho. E vem outro e molha até a cintura.
Mas vem outro que chega e não olha até a cintura, ele vem e mergulha, né? Isso o que que é? É mundo espiritual, é o permitir-se, é o buscar, é o querer, é o se envolver, né? Então, vai ter pessoas aí que vai querer me criticar, mas eu estou respondendo perguntas e dúvidas de muitas pessoas aí, que vai falar, poxa, entende? Eu era um crítico, e o Senhor não chamou para ser crítico. O Senhor nos chamou para, entendeu? Dar bons exemplos e mergulhar nele, buscar ele, né? Aquele que bater, abrir-se-vos-á, aquele que pedir, né, vai receber, aquele que buscar vai encontrar. Então, tá aí à disposição. Isso é espiritual, é muito espiritual, não é material. Você me falou que você com 17 anos e tal, né, saiu da igreja e tal, foi pro mundão, não sei qual que é o termo hoje, mas no meu tempo era esse, né? Eu ia pro mundão e tal. É isso mesmo. Então tá bom. Gíria do mundo, você ia pro mundão. Então, e aí, quando é que foi que você voltou pra igreja? Então, aí eu fiquei... O que aconteceu na tua vida? Até os 22 anos, como eu nasci em um berço cristão e pentecostal, aí vamos lá, a igreja Assembleia de Deus e a igreja Deus e Amor que eu citei aqui dos costumes, elas são pentecostais, que são as rígidas. Então elas acreditam no quê? Nos dons espirituais, que a Bíblia vai falar deles, né? E na revelação, acredita no mover do Espírito, esse Espírito que eu estou falando para você aqui, que revela as coisas. Porque tem igrejas que têm pastores, mas que são igrejas tradicionais que não creem nos dons, né? Que são presbiterianas, batistas, elas não creem nos dons espirituais, né? Elas creem em Jesus Cristo, que Jesus foi enviado, o Filho de Deus, tal, para morrer por nós, e salvação. Elas creem aí. Além do pentecostal, a qual eu estou inserido, e que eu vim de berço, e que eu continuo com a minha mesma linha, né? Crer nos dons espirituais. Então o que acontece? Quando eu saio da presença de Deus e estou andando nesse mundão aí, curtindo a minha vida, né? Porque a gente fala de curtir a vida, é isso, a nossa vida, a carne, as coisas desse mundo é boa para a nossa carne, mas não agrada a Deus. Eu me diminuo espiritualmente, eu deixo de enxergar, eu deixo de compreender o mundo espiritual. Eu vou ler a palavra daí, vai ser só aquela palavra ali, mesmo que todo mundo lê, né? Qualquer um aí fora pode abrir e ler, ele vai entender a mesma coisa, eu vou entender da mesma forma. Então, o que acontece? No mundo, aonde eu ia, eu encontrava alguém. O que você está fazendo aqui? O seu lugar não é aqui, né? Você está fora. Deus usando as pessoas da forma espiritual para falar comigo, né? E as coisas sempre arrochavam. E minha mãe, da mesma forma, eu chegava em casa, cuidado, você conhece a palavra, cuidado. Mas ela nunca me pressionou, perguntava só com amor de mãe, né, o cuidado ali. E eu, naquele conhecer, porque nasci de berço, né? Então, todo lugar que eu ia, batia aquele... E aí que chegou um período, meus 20 e poucos anos, que é uma fase quando você vai saindo daquela rebeldia. Você sabe que o jovem ele é meio rebelde, né? Eu falo pra você porque eu trabalhava no serviço. E às vezes eu, pra jogar bola, eu saía no intervalo de almoço, num sábado mesmo, e eu falava que nada, tem a bola agora, não vou voltar nada, que eu assine a advertência lá, entendeu? E eu ia jogar bola. Chegava lá, meu cartão estava retido, não podia bater cartão, tinha que assinar a advertência. E aí o gerente encarregado vinha, cascava em cima de mim, e eu tô nem aí e tal. Rebeldia de jovem, entendeu? Vamos ficar até mais tarde para poder adiantar o serviço, para não deixar a loja bagunçada e tal. Eu sentava, não, seu compromisso, não, meu compromisso não é com a empresa, não, pô, tem o jogo agora. Eu sentava lá e eu não fazia, coisa que eu não vou jamais hoje falar para um jovem fazer, mas é coisa de jovem. E aí eu, meus 22 para 23 anos, veio batendo aquela maturidade, né? E eu falei, poxa, não é esse caminho, eu não cresci vendo essas coisas, né? Dessa forma, né? Eu preciso retornar. E aí
eu jogando futebol, voltei jogando futebol também. Eu até contei o testemunho na segunda-feira, no curso de liderança na igreja, e aí eu contei esse testemunho que a Igreja Batista, tinha um projeto lá no antigo ProSol, ali na Nova Bandeirante, ali, tinha um projeto de futebol, e o Aparício, que era o menino que tocava o projeto com a meninada ali. E a Igreja Batista, ela tem várias igrejas, né? E eles faziam um campeonatozinho interno das igrejas, a igreja contra igreja. E aí o Aparício viu eu jogando no campo do lado, a pelada da gurizada no sábado, e ele me chamou. Falou: Zé, você cabe no nosso time, cara, por que você não vem treinar conosco? Entra aqui que eu vou mostrar pra você onde você cabe no time. E fominha, né, querendo jogar bola. Peguei e fui lá e falou: ó, tá vendo? E eu gostei. Falei: poxa, deu toda a moral pra mim e tal, né? Aí ele falou: só que você precisa ir à igreja, porque se não frequentar a igreja não pode fazer parte do time. Já juntou o último ao agradável, cara. Ó. Entende como é que é? A Bíblia vai falar, ó, a sabedoria. A Bíblia vai falar: fiz-me de sábio para ganhar os sábios, fiz-me de tolo para ganhar os tolos. Então, ele foi sábio comigo ali, né? Porque ele me pegou onde eu gostava, né? E aí eu fui à igreja, e chegou na igreja e falou: ó, você veio à noite, mas é de manhã, na escola bíblica, que é feita a chamada para quem frequenta mesmo. E aí você precisa estar um período frequentando para aparecer o seu nome na chamada e você fazer parte. E aí me pegou, né? E aí, daqui a pouco, já, ó, você precisa batizar e tal. Então eu fui me envolvendo lá e voltei na Igreja Batista, que não era a minha linha pentecostal, né? Mas chegou um período, Deus falando comigo também. Um dia eu saí e cheguei na porta de uma igreja do meu pai, a igreja do meu pai até. Estava acontecendo algum evento lá. E aí saiu uma pessoa lá de dentro e veio lá fora. Eu estava lá fora na frente, fiquei esperando acabar para cumprimentar eles, né? E aí veio e falou para mim, Deus usando aquela pessoa, falou: ó, aonde você está não é o seu lugar. E Deus falando comigo, falou: mas eu vou te falar para onde você vai. Ok, terminou o culto ali no meu pai, cumprimentando o pessoal, e eu saí dali e fui nos meus tios, que também eram pastores, e o culto terminava mais tarde lá. Aí cheguei lá, quando eu cheguei lá, já tinha acabado, aí a pessoa que estava sendo convidada para pregar lá, que era uma missionária, ela olhou para mim e falou: Deus manda te dizer que aqui é o seu lugar. Ó, tinha falado comigo meia hora antes, e já confirmou ali, para você ver, quando é Deus, acontece. E eu imediatamente, no outro dia, eu já procurei o pastor da Igreja Batista, falei: ó, tem um assunto para conversar muito sério, e ele chegou e falou para mim, falou: para onde você vai? Aí eu vou para a igreja assim, pequena, tal, em tal lugar, que aqui é muito grande e tal. E lá ele falou: não, eu vou te abençoar, pode ir, porque lá você vai ser útil. E o futebol? E o futebol? Aí eu, aos 17... Não, eu digo assim, como é que você ia sair da Batista, você nem ia poder mais frequentar os jogos, né? Vamos lá. Você vai ver como é que é. Eu vou chegar lá no assunto lá, você vai ver como é que vai dar uma driblada ali no sistema, né? Então, na Batista, o que acontece? Eu ia no culto, levava a bolsinha com a chuteira. Terminava o culto, eu saía e jogava bola. Aí quando eu fui para essa outra igreja, que é uma linha mais rígida, né, porque é pentecostal e tal, aí eu comecei, o pastor me recebeu tranquilo, até porque era meu tio, me recebeu, que bom, tal, e começamos ali se envolver em todos os trabalhos e tal, participar de tudo e tal. Aí ele falou assim: ó, eu gostaria que você me ajudasse aqui na igreja, na porta, e porque a igreja pentecostal tem uma hierarquia também, que você galga ali também, né, começa por cooperador, que é o obreiro, depois diaconato, depois presbítero e depois pastor. Então, para ser pastor, tem duas formas de ser pastor: ou vocacional, que é esse que você tem uma vocação para aquilo, e você fazer o curso de teologia, né? Que daí você faz um curso e sai dali formado, né? Como pastor, formado em teologia como pastor, né? Então, eu sou pastor vocacional, né? Por vocação. Então, ele falou: quero você como obreiro, estou precisando de ajuda aqui. Eu, ok, comecei e tal. Aí ele também me apertou, né? Porque daí ele pegou e falou assim:
Só que eu preciso que você participe das escolas bíblicas, de todos os trabalhos. E aí eu jogava futebol, os campeonatos da vida aí, né? Aí a primeira coisa que eu precisei cortar foi os campeonatos, né? Mas quando você foi para outra igreja, você largou então o campeonato da Igreja Batista? Larguei o campeonato da Igreja Batista. Mas daí eu fui na direção do que Deus estava falando. A voz de Deus é maior que tudo. Então, eu nasci em um berço cristão e eu sei que Deus, quando Ele fala e é Ele mesmo, imagina Ele falar 30 minutos comigo e 30 minutos depois em outro local, para outra pessoa, Ele já me dá a resposta ali. Não tem como você se curvar. Não tem como. É só se você, só se você é doido, entendeu? E eu não sou doido. Eu fui doido. Eu faltava a igreja para assistir o jogo do Vasco. Como eu me arrependo, cara. Então, o Vasco perdia. Ainda perde. Então, e aí eu com 17 anos, eu fui jogar bola, fiz peneirada no Taveira, né? Passei na peneirada, fiquei 3 anos jogando os juniores aqui em Campo Grande. Na hora de profissionalizar, eu acabei machucando o joelho, né? Na época o presidente do Taveirópolis, o seu Nivan, veio no meu trabalho, eu trabalhava no Atacadão, e lá tinha um time muito bom, me davam de tudo, chuteira, tudo, né? No horário de serviço, o diretor mandava o mototáxi me buscar, tirava eu do serviço, se perdesse eu voltava, se não ficava, se ganhasse já ficava ali, o churrasquinho depois. Então assim, eu tinha uma regalia, Unimed, tudo, coisa que se eu fosse profissionalizar aqui no estado, não ia ter um salário mínimo sequer, não ia ter um plano de saúde, né? Você joga 3, 4 meses, que é o período do campeonato, depois já fica sem ganho. Eu falei, não vou, né? Então assim, aí o futebol passou, continuei jogando futebol, mas já sem o compromisso, né? Não joguei mais a partir desse dia que eu conversei com o meu pastor e fiz o compromisso de seguir a carreira ministerial na igreja. Eu não joguei mais campeonato, nunca mais, abandonei mesmo, fiz um compromisso, um trato comigo, e Deus me ajudou, o Espírito Santo me ajudou, né? E eu não joguei mais campeonato. Mas futebolzinho no final de semana você joga ainda? De vez em quando, quase que sempre, o sabadão à tarde eu vou jogar uma partidinha de futebol. Né? Mas assim, quando tem atividade na igreja, tô fora. Vou para a igreja, para o trabalho da igreja, tudinho. Então essas já não me prende. Faz parte de mim o futebolzinho ali, porque é bom para a saúde, é bom para a mente, né? E quando é que foi o estralo assim, de ser pastor? Então, aí eu comecei a carreira ministerial. Mas já pensando em ser pastor ou não? Fui de obreiro, é aquela coisa. Você entra em uma empresa, você entrou lá como faxineiro, você chega lá, o patrão chega e fala para você assim, olha, você está como faxineiro, mas você tem capacidade de ser um encarregado aqui. Você vai falar para ele, não, eu não, quero continuar sendo faxineiro. Você fala isso? De jeito nenhum. Então, eu quero ser o dono da empresa. A mesma coisa, meu pastor chegou e falou para mim, ó, você tem bastante habilidade que outros não têm. Você tem uma vocação. E aí eu fiquei 2 anos de obreiro, depois ele me separou de diaconado. Dá licença um pouquinho. O que é o obreiro? O obreiro é aquele que ajuda o pastor na igreja. Por exemplo, ele chega antes, abre a porta da igreja, ele vê o que está fora do lugar, ele coloca uma vasilha de água lá, a garrafa de água, serve o pastor, ele cuida, né? Todos os detalhes da igreja. O obreiro da sua igreja é a mesma função do obreiro da outra igreja, de uma denominação? Sim, as outras igrejas têm da mesma forma, né? É que eu sempre ouvi falar do obreiro, mas eu nunca sei qual que era a função do obreiro. Então, a Bíblia, ela vai tratar a partir do diaconado, né? Então, quando você vai ali no livro de Timóteo, ali vai falar sobre quem são os diáconos, quem são os presbíteros, quem são os pastores, né? Então, quando é vocacional, ele precisa ir galgando, né? E a igreja não separa para eu ser, a igreja separa reconhecendo. Então, por exemplo, eu estou como obreiro na igreja, e eu começo a desenvolver o trabalho, e eu supero. Não fico somente em servir uma água, em cuidar, né, as coisas do templo ali. Eu começo a atender a necessidade das pessoas e tal. O pastor vai ver e fala, poxa, ele faz um serviço de diácono, eu não preciso deixar ele como obreiro. Eu vou reconhecer ele. Então, em um culto de celebração na igreja,
Aí ele vai apresentar, ó, quero convidar o Oséias aqui, que é o obreiro, e quero apresentar a igreja, reconhecer ele, o diaconato dele, porque ele já desenvolve a função. Então a igreja reconhece, ela não separa quando é vocacional, ela não separa para ser, ela reconhece o que ele já está fazendo. E aí eu cheguei ao diaconato, eu posso parar também ali, não querer, entende? Mas eu não, eu procurei, né? Aí a Bíblia vai dizer, quem que é o diácono? Aquele que maneja bem a palavra, que tem conhecimento, né? Aquele que atende a necessidade das viúvas, dos órfãos, né? Que é a parte social, que tem esse cuidado com as pessoas, já fugiu de atender só, de servir uma água lá na frente, ou a porta, entende como é que é? Então eu comecei a desenvolver essa função e daqui a pouco eu já comecei a dirigir um culto, já comecei, né, a atender outras demandas. Fiquei mais 2 anos como diácono. Aí ele falou, opa, quero convidar o Oséias a apresentar para a igreja e agora ele vai ficar em observação durante 1 ano aqui como presbítero, né? Se a igreja aprovar, nós vamos ungir ele ao presbitério. O presbítero já é um pastor, entende? O presbítero ele já faz todas as funções de um pastor. Quais são as funções de um pastor? É celebrar a Santa Ceia, casamento, batismo, né? Pregar, dirigir culto. Então, é a função de um pastor. Então, o presbítero já pode fazer tudo isso. O período do presbitério é para ver qual que vai ser a vocação desse indivíduo. Por quê? A Bíblia vai falar que uns foram chamados para mestres, que ensina a palavra, né, o professor de escola bíblica, outros foram chamados para profeta, evangelista, pastores. Então esse período que ele está no presbitério, ele vai desenvolver o seu chamado, aí já é um chamado. E o meu chamado, a minha vocação era pastor. Então eu fiquei 4 anos como presbítero e aí fui apresentado ao pastorado. E o primeiro ano que eu fui apresentado não me aceitaram, a banca lá, os pastores não me aceitaram, porque eu era novo, né? Um falou que eu era novo, o outro falou que eu não estava à frente de um rebanho, né? De uma igreja, para poder, eu podia continuar como presbítero, e aí eu fiquei mais 1 ano, naquele ano eu não fui aceito. Mas nessa banca aí, você não ficou decepcionado, ficou chateado, vontade de sair? Você fica no primeiro momento ali, porque somos carne, né? Somos humanos, né? Mas eu já tinha uma maturidade tranquila nesse sentido, porque eu caminhava muito próximo do meu pastor, né? Aonde ele estava, se ele respirasse, eu estava ali junto com ele ali, entendeu? Então eu sempre caminhei com ele no meu crescimento espiritual, né? E ministerial também. Então daí naquele ano eu não passei na banca. Aí no outro ano ele me levou de novo para a banca, aí me aceitaram, né? Me aceitaram. Então eu fiquei 2 anos de obreiro, 2 anos de diácono, fiquei 4 anos de presbítero e hoje eu estou há 12 anos como pastor, né? Nessa mesma igreja. Então o Mateus está aqui, meu filho, né? Está com 20 anos. Eu fui para essa igreja, não tinha o Mateus ainda. Então tem 21 anos para 22 anos que eu estou nessa igreja, né? A primeira vez que você pregou como pastor, você ficou com medo, sentiu frio na barriga, errou as palavras? Tudo pela primeira vez a gente passa por esse, né? Eu estou aqui com você aqui, é a primeira vez que eu estou fazendo um podcast, né? Eu tenho mais facilidade porque já falei para você, desenvolvi, né? Uma rádio, trabalhei dentro dela, não como locutor, mas todos os processos de uma rádio. Então, a nossa igreja, nessa rádio, já teve um programa dela também, era 1 horinha, teve dias do pastor não estar, eu que apresentava, né? Então, eu estou mais tranquilo, mas pregar é a mesma coisa. O pastor chegou e a gente tinha culto na igreja e tinha culto nas casas. Então, os cultos da casa é menos pesado, né? Um fardo menos pesado para jogar nas suas costas. Então ele me chamava e falava, ó, hoje você prepara uma palavra de 5 minutos que eu vou te dar lá na casa, que vai ter o culto, você vai ter uma palavra. Então, aos pouquinhos, mas já travei
nessas palavras dentro da casa eu já travei. Até hoje, às vezes, acontece de travar, né? Por quê? O público da minha igreja, hoje ele é muito exigente pela palavra, né? Tem local não. Tem local que os indivíduos chegam lá e... Entendeu? E o povo vai naquele embalo. Mas tem lugar que é exigente. A minha igreja, o meu público lá da nossa igreja é um público exigente. Por quê? Porque a gente preza e zela pela palavra, né? Dos bons exemplos eu estou falando, porque tem pastores e pastores, assim como todas as profissões, né? Entendo isso. Tem médico que é um excelente médico, tem médico que não está nem aí, entendeu como é que é? Tem pedreiro que é um sêbado, um pedreiro cuidadoso com tudo, e tem pedreiro que não está nem aí, assim como todas as outras profissões. Então, pastor também, tem pastor que não está nem aí, ele quer que o povo bata a palma para ele, mas ele não está preocupado com transmitir a palavra, né? Porque a palavra transmitida na íntegra que faz o efeito a qual ela veio a fazer, né? Para fazer. Então, o Senhor trabalha pela sua palavra. Na Igreja Católica, por exemplo, uma leitura bíblica ela é lida hoje aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, vai ser a mesma leitura bíblica que vai ser lida lá em Soweto, na África do Sul, naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, não no mesmo horário, mas no mesmo dia, né? Como é que vocês fazem a questão da leitura no culto, né? Já é uma coisa programada ou você deixa se inspirar pelo Espírito Santo? Como é que é a leitura ou você se prepara aquela passagem bíblica durante o dia? Assim, não, vamos lá então. Culto hoje eu vou... Lembra quando eu falei que eu cria nos dons? No poder dos dons da palavra? Dom de cura, dom de milagre, dom de revelação, interpretação da palavra. Eu vou me encaixar aqui para responder a sua pergunta. Vamos lá. A palavra, a Bíblia vai dizer que o Senhor liberou esses dons à igreja. E não a pastor, não a padre. Liberou a igreja. Então todos podem manusear a Bíblia e conforme o desejo e o querer receber. Quando eu falei ali, uns não querem simplesmente chegar lá e ouvir o que foi lido lá. Outros querem chegar, ouvir o que foi lido, chegar em casa e conferir se aquilo que está lá, entendeu? E ainda remoer aquilo dali. Assim como a vaca faz lá, come o capim e ela fica remoendo a noite toda ali, ó. Entende? Remoer. Esse quer mais. Quando eu aceito só aquela passagem que o padre leu, citou para mim, o Senhor não fala não para mim não, porque é o meu querer, é o livre-arbítrio. Agora quando eu me adentro dentro dessa palavra, aí conforme o meu querer, Deus vai se revelar a mim. Então a palavra ela está liberada a todos. Quando eu vou pregar a palavra, nós temos, por exemplo, na nossa igreja um tema do ano, um tema do mês. Então a gente trabalha dentro daquele tema. Aquele mês a gente vai falar, por exemplo, mês de dezembro nós estamos falando sobre como está acontecendo todas essas, o mês da confraternização, né? Então nós estamos aí falando do quê? Gratidão. Não é gratidão. Limitação. Nós estamos dentro de um tema e esse tema, ele trabalhamos a palavra toda em cima desse tema, tá? Abre aí no celular, por favor, para nós não deixar um vago aqui, uma brecha, né? E aí eu tenho um tempo para preparar essa palavra. Agora, essa palavra, conforme eu me dedico a ela, o Senhor me revela, né? Aí é aquilo que eu falei para você. Eu posso simplesmente ler ela, como todo mundo vai ler, e eu posso remoer ela, e eu posso mastigar ela e entregar algo a mais que Deus me deu.
E aí ela vai vir ao encontro da necessidade de cada um, porque essa é a minha oração. E aí Deus, conhecedor dos corações que vão estar presentes ali, ele vai simplesmente só me usar como um canal. Por quê? Porque eu não vou conhecer a necessidade de ninguém. Então quem conhece é Deus. E aí Deus vai falar com cada um. E às vezes Deus fala só com um. Às vezes Ele quer que eu prepare a palavra só para um ali. Mas ela está aberta a todos. Não está aberta a só um. Né? Então eu evito ficar preso a um texto só, né? Então a gente fala do mesmo texto, todos que vão pregar lá falam do mesmo texto e usa vários outros, mas a direção é aquele texto, mas nós não ficamos travados e parados naquilo dali. Então o tema do nosso mês é comunhão, né? Comunhão é esse ajuntamento que você faz, que é o que todo mundo faz, entendeu? Por exemplo, lá na clínica vai ter a comunhão do final de ano, entendeu? Aí faz um amigo secreto, amigo late, né? Faz todas essas coisas aí. Então nós estamos aí nesse mês, nesse tema. E aí a gente consegue, dentro da palavra, trabalhar esse tema com as passagens que nós temos ali, pela revelação do Espírito, né? Tem uma passagem bíblica que você ama, assim, que você gosta, que você se inspira nela, alguma coisa? Não, eu não gosto de ficar preso assim, senão tem uns que falam assim, não, isso aí é uma muleta então. E nós não trabalhamos dessa forma, né? Eu vou, qual que é a palavra para hoje? Vou, aonde cair é a palavra. Não, nós não trabalhamos assim, né? Deus, ele se revela de uma forma, né? Como que eu posso dizer assim? Ilimitada, né? Então eu não posso limitar Deus na situação. Por isso que eu estou falando, a palavra, eu não posso abrir a palavra aqui e falar, eu abri aqui e agora vamos ver o que Deus vai falar. Eu estou sendo irresponsável, né? Eu preciso ter um norte, eu preciso ter uma direção, né? E a nossa igreja trabalha assim, por isso que eu estou. Mas para nós que não temos o entendimento de como é que é a questão da espiritualidade da tua igreja, por exemplo, nós colocamos os evangélicos. Eu falo nós, assim, como eu não sou evangélico, né? Assim, da denominação de uma igreja pentecostal, neopentecostal, não. Eu venho de uma caminhada cristã, mas de outra, da igreja católica. Então eu não entendo. Então, com o passar dos anos, na primeira pessoa, eu coloquei os evangélicos tudo dentro do mesmo balde. Acreditei que todo mundo era igual, todos os evangélicos eram iguais, são iguais, todos os evangélicos pregam da mesma forma, todos os evangélicos querem caminhar para outras formas, para a mesma forma, mesmo caminho, não tem uma abertura daquela que eu acredito, então eu sempre coloquei dentro do mesmo balde. Eu só fui começando a me libertar disso daí quando eu comecei a conhecer os evangélicos, as pessoas. Eu falei assim, não, tá errado esse negócio, tem pastores e pastores, tem católicos e católicos. Exatamente. E onde que eu quero chegar, pastor? Eu ainda vejo algumas igrejas e alguns pastores mais preocupados em demonizar o outro do que propriamente levá-los a Cristo. Querendo mostrar a salvação através do medo. Se você não fizer isso, você é um pecador, você vai para o inferno. Se você não fizer isso, você vai ser castigado. Eu cresci ouvindo isso até dentro da igreja católica. E hoje tem setores da igreja católica que também fazem isso. Por isso que até que eu estou afastado. Se você não caminhar comigo, você não é de Deus. Se você não acreditar no que eu falo, você não é de Deus. Então, durante muito tempo, eu coloquei mesmo os evangélicos dentro do mesmo balde. E conhecendo outros evangélicos, como eu conheço você, percebo que não é isso. E como que você vê algumas igrejas ainda pregando o medo? Porque você me falando isso aqui, cara, parece que assim, você está me pregando, me mostrando um Jesus próximo, um Jesus humano, um Jesus de luz, assim, de salvação mesmo. Enquanto, para mim, foi mostrado muito um Jesus de condenação, um Jesus de carrasco, né? Você vê isso com olhos de preocupação? É uma coisa normal? Jesus vai falar assim, eu vim para os doentes, não para os sãos. Não só, exatamente.
Eu não vim para julgar. Uhum. Entende? Então, o que acontece? Quando eu pratico algo de errado, Jesus não castiga, Deus não castiga. Uhum. É o que eu penso também. Eu colho o fruto daquilo que eu fiz de errado. Né? É o que eu penso também. Vamos dar um exemplo. Sou casado, traí minha esposa. Eu fiz uma coisa errada. E eu mesmo te bato se fizer. Será que Jesus... Não, será que Deus vai vir e vai me castigar porque eu traí minha esposa? Não, eu vou colher um fruto de uma traição. Exatamente. Né? E qual que é o fruto de uma traição? Poxa, um monte de coisas. Minha esposa pode descobrir, se separar de mim, já tem uma destruição aí de um matrimônio. Depende com quem eu traí, se essa pessoa também é casada, o esposo descobrir ou alguma coisa parecida, né? Vim ali me perseguir. Então assim, vai indo, não tem como eu plantar limão e querer colher laranja. Entende como é que é? Entendi. Eu plantar o azedo e querer colher um doce. Então não tem como. E não é Deus que castiga. Não. É colheita. Nós não somos obrigados a plantar. Mas quando plantamos, a colheita vai vir. Né? Ela é certa. Porque Deus garante ela. Então, o que acontece? Deus não castiga. Deus não castiga, porque não é o momento ainda. Agora vai chegar um tempo em que Ele vai vir para julgar. Aí é os nossos atos, tudo que nós fizemos. A Bíblia vai dizer que vai passar como um filme. Então não vou ter para onde correr. Né? Então, quando eu falo da palavra de Deus para alguém, ou eu estou falando para a salvação dela, ou eu estou falando para a condenação dela, lá na frente. Porque daí ela vai falar assim, não, mas eu... Cara, não, mas durante muitos anos, cara, foram pregados justamente o medo. Então. E é isso que muitas vezes me afastou mesmo. Jesus nos chama para a liberdade. Entendeu? Exatamente. Não é para a prisão, é para a liberdade. Né? Então as pessoas confundem isso. E aí as pessoas têm medo. Por isso que tem uma pesquisa que pergunta, que vê ali, hoje no mundo que estamos, o que mais alcança as pessoas para trazer para a igreja, né? Aí coloca lá televisão, rádio, pastor, e aí o pastor ele está bem longe. Por quê? Naquele modelo antigo, entende? O pastor ele não se relaciona com ninguém. Como que ele vai? Mas eu também entendo que o pastor gera pastor, ovelha gera ovelha. Mas eu tenho vida social. Eu me relaciono com as pessoas. Poxa, eu trabalho entre um monte de lugares, como que eu não vou me relacionar? Né? Todas as pessoas que passam por mim, como que eu não vou me relacionar? Sou pastor. Entendeu? Não vou falar, não, eu brinco, entrou com a camisa de time, e esse time aí, eu vou brincar, entendeu? Eu torço para um time. Sou flamenguista, eu torço para um time. Assim, mas aquilo dali não é o meu, né? Eu não vivo aquilo dali, meu time perdeu, eu vou brincar, vou bater, vou... Claro. Fiquei mal-humorado, Não mexe comigo essas coisas, né? Claro. Então, assim, eu vivo no mundo. A Bíblia fala, você não é do mundo, mas você está nele. Então, se eu estou nele, eu preciso ser um bom cidadão neste mundo. Mas dessa maneira que você age, pastor, que pelo menos assim, a mim me atrai mais. A mim me toca, a mim me dá vontade de participar da tua igreja, né? E do outro jeito, não. Isso acontece muito dentro da igreja católica também, né? Eu não sei agora, né? Porque eu estou afastado já faz uns 3, 4 anos já. Mas, cara, e hoje eu vejo muito, voltando um pouquinho atrás que você falou, eu tenho amigos que cresceram dentro de uma igreja pentecostal mesmo, rígida, e são pastores de outras igrejas. Eu não sei se porque se achou lá ou porque criou outra igreja. Me diga uma coisa, o pastor da tua igreja tem salário? Sim, vamos lá então. Vamos entrar aí. É bom você falar sobre não é nada pejorativo. Porque quando a gente entra, não é nada pejorativo. A gente entra, é curiosidade mesmo. E fala de pastor, porque hoje você vai numa loja fazer um cadastro aí para fazer uma compra, chega lá, já tem uma tabela de salário de pastores lá. O indivíduo fala assim, você é da Universal?
porque o teto do salário do pastor universal é tanto. Ah, você é batista, o teto do salário, ele já tem lá o valor. Entendeu? E a Bíblia vai dizer assim que o obreiro, ele precisa, né, ter o seu salário, a sua paga, né? E dentro da igreja não é diferente, mas depende da estrutura da igreja. Não tem como eu ser pastor de uma igreja que ela não tem nem renda direito para pagar os seus custos, né, para se manter. Como que vai dar um salário para um pastor? Entende? Entendi. Então é difícil. Então, como que eu posso entrar nesse assunto para que todos entendam? Eu não quero saber se você ganha ou não. Quando eu vou responder você aqui, é isso que eu, de repente, estou sendo diferente dos outros que você está falando, porque eu preciso moderar a minha fala, eu preciso saber o que eu vou falar para eu responder a pessoas que não têm muita compreensão, que estão sendo ludibriadas, enganadas, entende como é que é? Então, assim, a igreja ela é uma instituição, primeiramente. Antes dela ser igreja, ela é uma instituição, ela tem um documento, né? Esse documento de diretoria, que é registrado em cartório, tem toda uma norma para poder se registrar lá. Dentro essa instituição, ela precisa ter um regimento interno, entendeu? Ela precisa ter tudo isso. E aí, dentro desses documentos, que ela coloca os padrões a qual ela vai se encaixar, entende? Então, assim, a minha igreja não é uma igreja hereditária, que passa de pai para filho, não. A membresia coloca o pastor lá, entende como é que é? Ela vota o pastor lá. Por exemplo, se meu pastor morrer, Deus o guarde no momento, que ele é jovem, né? O que acontece? Eu sou o segundo, eu assumo. Não é o filho dele que vai assumir. Ou a esposa dele, entende como é que é? Agora, uma igreja hereditária, ela dá muita briga aí. Porque a Assembleia de Deus, né? Outras aí, estou citando, não podia nem estar citando, mas se tornaram hereditárias, entende? Então o que acontece? O pastor está à frente e ele comanda tudo. Mas eles são os donos da igreja, não é? Aí são donos. Então, é isso que as pessoas ficam achando que toda igreja é desse jeito. E não é. E não é. Então, a nossa igreja tem uma diretoria, o pastor dirigente e eu que sou auxiliar. Eu não sei nem o que entra na diretoria. Então, é só o tesoureiro que sabe. Quando a gente vai desenvolver alguma coisa na igreja, tesoureiro, estamos precisando mexer uma estrutura de som aqui, queimou. Como que está o caixa? A gente consegue fazer? Ele pode ir lá, até tanto a gente consegue atender. A gente pode fazer, não consegue, a gente tem um cartão de crédito que a gente pode dividir esse valor em 10 vezes que a gente vamos conseguir pagar dentro do que tem entrado na igreja, né? Então, a nossa igreja é uma igreja bem transparente, né? Tudo que entra é revertido para as pessoas ali da igreja, do templo. Não é uma igreja que ajunta valor, entendeu? Não é uma igreja que o pastor, o que entra, pagou as despesas, o resto é dele, é diferente. O pastor da igreja, o nosso pastor, ele tem um valor, ele ganha um valor, né? Mas é um valor simbólico, né? Por quê? Porque ele tem uma profissão, ele desenvolve uma profissão também. E eu tenho uma ajuda, entende? Mas por quê? Eu também trabalho, eu tenho, né? Mas a gente fica à disposição da igreja. A igreja precisou fazer visita, ligou qualquer hora, a gente vai atender, seja de madrugada, vai no hospital, vai, né? A gente tem todo esse cuidado como igreja do Senhor, porque é para isso que Deus me chamou. Então você está aí de paletó bonito, quando você chega lá, você vai me ver de paletó, tem cultos que eu vou estar de gravata, né? Então, assim, isso é um símbolo, não que eu estou, né? Não, isso é servidão. Quanto mais eu estou incrementado, eu estou dizendo, eu estou mais à disposição para servir. Diferente dos outros aí. Você vai nessas outras igrejas aí, o pastor tem uma cadeirona maiorzona porque ele é o destaque, entendeu? Ninguém pode sentar naquela cadeira lá. A nossa igreja é diferente. Entendeu? Depois de pastor, tem mais algum outro cargo dentro da igreja? Não, o cargo maior que a Bíblia vai dizer é pastor e apóstolo, mas são chamadas, né?
são chamadas. Aí tem igrejas que hoje coloca apóstolo, bispo, né? Semideus. Tá aí, você está respondendo, né? Você vê como é que é. Assim que as pessoas entendem aí fora, quando se coloca, o indivíduo fica lá com atravessado em cima do corpo, outro coloca uma bata, né? Mas isso daí é tudo rudimentos que o homem, né, vai criando, mas que Deus não está nessas coisas, né? Deus está dentro de nós, com o coração puro, com desejo de servir Ele, de transmitir uma palavra sadia, né, pura, sem tirar dela vírgula, ponto ou acento, entende? Então, e ai daquele que fizer isso. Então lá na frente vão ser separados, né? A Bíblia usada por vocês na igreja pentecostal da paz é a mesma Bíblia que é usada nas outras igrejas também? Então hoje, veja só, os pastores formados em teologia, eles estudam num banco de faculdade, né, métodos de você criar uma mensagem, e isso é muito bom, entendeu? Isso é bom, a gente vai lá também e tenta, né, fazer da melhor forma possível, com todo o conhecimento, mas ela tem várias traduções. A Bíblia tem várias traduções. Essa mesmo, que eu estou aqui, ela é uma ACF, que é a sigla, Almeida Corrigida Fiel, né? Mas hoje tem Bíblia da Mulher, Bíblia Pentecostal, que é com estudo, tem a NVI, que é Nova Versão Internacional, tem a ARC, que é Almeida Revisada e Corrigida, tem... Mas a essência permanece ou não? Oi? A essência permanece ou ela é... A essência permanece. Aí, por exemplo, a NVI, ela, que é a Nova Versão Internacional, ela está mais próxima a algumas palavras do original, entendeu? Essa daqui mesmo, Corrigida Fiel, ela usa algumas palavras também. Eu uso muito a ARC, porque é a que eu cresci, né, acompanhando meus pais com ela, então eu tenho mais facilidade com as palavras. Às vezes, uma, duas palavras que mudam tem o mesmo sentido, mas ele te confunde, porque às vezes ele não vem o versículo completo na mente, porque às vezes eu estou olhando aqui com você, mas o versículo já está gravado na mente, entendeu como é que é? Então eu estou citando dentro da minha fala, sem precisar eu ir ali buscar ele e ler ele, entende? Aí quando eu abro e está com uma palavra diferente, às vezes ele dá uma confusãozinha, né? Então, quando você não tem tanta prática, porque eu não sou um pastor que vivo igual alguns aí, entendeu? Tem pastores que acontece? Ele vive aquilo dali como se fosse uma profissão, entendeu? Eu não posso ter isso como uma profissão, eu tenho que ter isso como um chamado de Deus na minha vida, de amor, né? Que bacana, porque o cara, quando ele leva como profissão, ele faz aquilo dali com interesse, entendeu? Porque assim, sua profissão você faz para quê? Porque você tem um salário para receber, entendeu? Como é que é? Aquilo, Então tem indivíduo que faz porque ele ganha para aquilo, entende? Como é que é? Ele vive daqui, dali, entende? Mas eu não. Eu sou um pastor por vocação. Eu amo, né, servir a Cristo, as pessoas, né? Então, hoje eu falo, a política está aí e tudo a gente vive através da política. Se os governantes olhassem para a igreja, valorizava mais a igreja. Porque aquilo que eu falei no início, a igreja, ela é o órgão que mais promove ação social. Mas o problema é que a igreja se infiltrou na política de um modo pejorativo, assim, pelo menos na minha visão, pastor. A partir do momento que a história já nos mostrou que quando a religião se envolve com o Estado, boa coisa não sai. E ultimamente, né, tem se mostrado isso para mim, ao menos. Eu acho que é muito interessante o Estado caminhar com a igreja, mas acontece que alguns pastores, por profissão, né, cristãos por profissão, se adentraram dentro da política, se denominando os enviados, o escolhido de Deus,
Deixa eu fazer uma pergunta para você. Deixa. Você reconhece Jesus como Salvador? Sim. Ok. Na época, para você ver como é que é, isso não é de agora. Uhum. Isso é na época de Cristo. Quem que matou, crucificou Jesus? Foram A igreja. uhum. A igreja. Entende por quê? Porque a igreja estava sendo a política da época. Então a igreja matou Jesus. Então, né? eu não vejo mal do Estado e a igreja caminharem juntos e o Estado valorizar as ações da igreja. Então, se a gente olhar na palavra, você vai ver, por 10 anos o rei tal, entendeu? Conduziu o povo dentro da vontade de Deus, adorando a Deus, e o povo colhia fruto dessa adoração, viviam bem, viviam em paz. Mas entrou o rei tal que, entendeu? Deixou Deus de lado e o povo, entendeu? Colheu fruto de deixar Deus de lado. Entende como é que é? Você vai ver a Bíblia toda. Então, por isso que eu estou falando. E você vai ver que teve períodos longos. E nós também vivemos assim. Tem um período que os governantes levam o povo para próximo de Deus e o povo colhe frutos bons desse período. Daqui a pouco vem outro governante que não, que afasta o povo de Deus. Aí vai colher, não é na hora. Não é na hora. O que eu faço hoje, você planta um pé de limão hoje, quando que você vai colher fruto dele? Daqui a algum tempo, né? Daqui a um tempo. E aí as pessoas, quando chegam naquele tempo, acham que é aquele governante que está colhendo. Não, foi lá atrás, você está entendendo? Então, a igreja, quando eu falei, ela é a maior, que mais promove ação social na sociedade. Eu não estou falando para poder vir ajudar as igrejas, não, mas reconhecer. Não, reconhecer sim. Entende como é que é? Reconhecer. Reconhecer sim. Reconhecer. Sou completamente a favor. Quando reconhece, não está reconhecendo a igreja. É aí que está a diferença. Está reconhecendo Deus. Está reconhecendo Jesus. Porque quem que é o Deus da igreja? Quem que é o Jesus da igreja? Entende? Então, quando os governantes que estão lá à frente do poder reconhecer a igreja, ela não vai estar reconhecendo a instituição Igreja Pentecostal da Paz. Ela vai estar reconhecendo Deus. Então, ela vai estar levando o povo a olhar para Deus. Né? Então, não precisa muita coisa. É só reconhecer. O problema da visão que eu tenho é que estão usando o nome de Deus para se beneficiar. E aí que está a minha preocupação, pastor. Não é um mal da igreja reconhecer o Estado reconhecer a igreja, o caminhar junto. Não, não é isso. Mas quando você tem um candidato aí e fala para mim, eu sou representante tal, né? Eu estou aqui em nome de Deus. Cara, para mim já corta meu voto ali na hora. Então, a maturidade, é isso que eu estou falando, Evandro. Em tudo, precisa ter a maturidade. O indivíduo é imaturo. Ele não consegue dominar a sua fala, entendeu? Por isso que eu estou falando para você que às vezes eu preciso dar uma pausa aqui, que eu preciso ter domínio na minha fala, porque eu tenho que saber que tem um público que vai ver esse vídeo, que vai nos acompanhar, entende? E que tem pessoas que não vai ter a maturidade para entender algumas coisas. Então eu preciso falar para os que entendem e para aqueles que não entendem. Eu preciso ter esse controle, esse domínio, né? Por quê? Porque eu estou numa posição pública aqui, vista como pastor, né? E isso é em todas as áreas. Eu dou um exemplo de um jogador de futebol. Vou bater na tecla de novo. O indivíduo saiu na gandaia lá. Jogador de futebol. Aprontou tal. Ele está fazendo errado. Diferente de eu ser pastor? Não. Entende como é que é? Se um outro, que não é jogador de futebol, que não é pastor, se ele sair também na gandaia e aprontar lá, ele não está errado também? Ele está errado. Entende? Mas eu estou numa posição que eu preciso ter mais domínio. Mais que aquele lá. A Bíblia vai dizer que a quem muito é dado, muito é cobrado. Entende? Então, se eu sou uma figura pública, a mim me foi dado mais, entende? Então, eu vou ser mais cobrado. Eu tenho que ter mais moderação na minha fala, eu tenho que ter mais controle nas minhas ações, eu tenho que ter mais domínio nas minhas emoções, entende?
Então, eu tenho que amadurecer. De repente, no meu início, eu era uma pessoa, mas com o andar do tempo, você pode olhar para alguns políticos aí. Às vezes, no início da carreira dele, ele era um cara, entendeu? Hoje ele já está mais... Moderado. Por quê? Porque ele amadureceu. Agora tem uns que continuam do mesmo jeito, até pior. A mesma coisa pastores. Tem pastores que ele está no início da sua carreira pastoral, entende? Ele ainda dá alguns, né? Mas ele precisa amadurecer, ele precisa chegar em um nível onde ele consegue dominar as suas palavras, dominar as suas emoções. Ele consegue olhar com os olhos de Cristo e não olhar com os seus olhos, né? Então, pastor, meu querido, é uma cruz, viu? Pesada, mas não é difícil. Mas eu sinto assim, você falando, cara, parece que o seu, não sei se posso dizer ministério, a sua vocação de pastor, cara, você fala de uma maneira que você parece que ama fazer o que você faz, entendeu? E isso que eu acredito que possa trazer mais pessoas para perto de Jesus e não afastá-las. Sim, né? Eu acredito assim também. Esse é a minha forma de pensar também. Tanto é que eu convido todo mundo para ir na minha casa, eu convido todo mundo para ir à minha igreja. Por último, eu convido para ir na minha igreja. Mas eu convido todo mundo para estar na minha casa. Por quê? Eu preciso que todos me conheçam, né? Porque a partir do momento que me conhecer, a hora que eu convidar para ir na minha igreja, ele vai saber quem eu sou já, né? Então, vamos lá falar. Nós estamos aqui para falar de pastor, de igreja, né? Então, tem muitos pastores aí que ninguém conhece a vida dele fora da igreja, entendeu? Ele pastoreia uma igreja, se a igreja dele tem um poder financeiro, lógico, se ele tem um número grande de membros na igreja dele, o poder financeiro da igreja dele é maior. Se ele retém isso para ele, então ele tem entendeu? Ele consegue. Então tem pastores aí que ele pastoreia uma igreja, um exemplo, em Campo Grande, que ele tem uma vida social lá em São Paulo. Entende como é que é? Ele só vem no dia de culto se apresentar ali. E aí quem que comanda? Os coitados dos membros, né? Que toca a igreja ali e ele, entende? Então, isso é que a membresia precisa ter o cuidado. É a membresia, né? Precisa ter o cuidado. Eu preciso conhecer o meu pastor. Porque a palavra vai dizer que o profeta, quando ele lança a profecia, Paulo vai dizer, avalia o que eu estou falando, se está em conformidade com a palavra. E depois, olha para a minha vida, se eu vivo o que eu prego, entende? Então, aquilo que eu falo com você aqui da palavra, eu preciso viver isso. Aquilo que eu falo em cima do púlpito, né, para a igreja, eu preciso viver aquilo. Eu não posso ser hipócrita de falar uma coisa e não viver aquilo, né? Então, e é isso que tem faltado na vida dos pastores, viver aquilo que eles pregam, entende? Então, por isso que muitos escândalos acontecem, né? Muitas coisas erradas acontecem, muita abertura nas igrejas por causa do erro dos pastores. Aí ele precisa modificar, né, aquele regimento interno, os documentos institucionais da igreja dele. Para quê? Para poder dar essa abertura para os erros que ele cometeu e que ele comete. Entende? Entendi. Então mexem aonde? Na documentação da igreja. Então quando você entrar numa igreja, que você for frequentar, primeira coisa, conversar com o pastor, saber quem ele é, e depois falar, pastor, quero conhecer a igreja. Como que você conhece a igreja? Primeiro vendo, né? E daí indo lá no estatuto da igreja. E você conheceu o estatuto da igreja, daquela instituição. E aí você vai ver o que tem lá. Essa igreja é o quê? Hereditária? Essa igreja, como que é? Entende? Pastor pode ser casado quantas vezes? Entendeu? Tudo isso tem que constar lá. Por quê? Porque é o que a Bíblia fala, né? O bom diácono, ele vai ser um bom presbítero. E um bom presbítero vai ser um bom pastor. Entende? E aí, quais são os requisitos? Entendeu? O diácono não pode ser dado ao vinho, tem que ser marido de uma só esposa, entende? Tem que manejar bem a palavra, conhecer a palavra, tem que ter uma vida dedicada ao reino, né? À igreja, entende como é que é? As pessoas, essa vida dedicada é estar sempre ali
cuidando das pessoas, vendo a necessidade das pessoas, entende? Então, esse é o bom obreiro, o bom diácono, o bom pastor. Então, você chega no lugar, você tem que ver isso. Se o pastor tem cuidado com as ovelhas, já é um passo, entende? Ah, como que é a vida dele? Aquilo que ele fala lá em cima, ele vive aquilo dali, entende? Né? Acontece, de fato, na vida cotidiana dele, aquilo que ele prega ali em cima do púlpito, entende? Então, é essas coisas que precisam ter. E é isso que a gente precisa ter o cuidado, né? Precisa ter o cuidado. Ah, pastor pode tomar um tereré com um católico? Pode, eu acho que pode. É isso que precisa acontecer. Mas para quê? Para ele influenciar. Agora, se ele não ter bons hábitos, bons costumes, se ele não dar bom testemunho, ele vai lá, ele vai fazer feio, as pessoas vão falar mal dele. Quem que vai querer o Jesus dele, a igreja dele? Ninguém, né? Ninguém. Então, passa por esse cuidado. E eu gosto e amo e sei que Deus me escolheu antes de eu estar no ventre da minha mãe, viu? Amém. Amém? Pastor Oséias, muito obrigado por você ter aceito o convite de estar aqui hoje conversando conosco. Você sabe da minha ligação com a tua esposa, com a Rô. Fico muito feliz dela, o caminho de vocês estarem, sabe assim, conectados um com o outro. Meu joelho algumas vezes ficou calejado de tanto rezar pela Rô. E eu fico muito feliz por você estar na vida dela. E, cara, te agradecer demais pelas tuas palavras, pelos teus esclarecimentos, principalmente. Para tirar algumas coisas da minha cabeça, tirar alguma coisa da cabeça de alguém também que estava grilado com alguma coisa. E fica o convite. Igreja Pentecostal da Paz, no Guarani. Rua Vitor Passe, 326, né? Cultos às terças-feiras, às 19 horas. E domingo, nós temos 2 cultos, às 9 da manhã e às 18. E lá nós vivemos a palavra, pregamos a palavra. E sempre vai ser bem-vindo. Uma igreja que abraça as pessoas, uma igreja que tem um louvor bem alegre, bem para cima, uma igreja que quer crescer, não só em números, mas crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém. Agora eu vou na sua igreja. Opa, que bom! Não sei quando, mas eu vou. Que bom, que bom. E eu quero agradecer, Evandro, o convite, tá? Não sei se atendi a expectativa, mas eu acredito que sim, porque pelo que o Evandro falou, né? Todos que vão estar nos ouvindo e vendo, o objetivo aqui era falar sobre a igreja e sobre, né, a minha chamada pastoral, como que ela começou, tá? Então, numa próxima a gente pode falar com abertura mais ampla, né? E de repente trazer outras pessoas também para poder participar, que daí fica mais interessante o papo, né? É a minha primeira vez, mas eu quero ser grato e quero que esse projeto aqui ele se prolongue e alcance mais pessoas. Amém, cara. Muito obrigado. Agradecendo também, né, a MRS Soluções Web, que nos dá a estrutura, que organiza as gravações. Agradecer ao Leandro, que é quem comanda tudo aqui. Agradecer a presença do Lucas e do Matheus. O Matheus, senhor do tereré, gelado com limão, maravilhoso. Parabéns, Matheus. Agradecer a presença do Lucas. E agradecer a presença de vocês também. Já aproveita aí para curtir, para comentar, para compartilhar e começar a seguir também. Nos sigam nas redes sociais aí para que mensagens como, né, o testemunho do pastor Oséias chegue a mais pessoas também, tá? Então, comece a nos seguir nas redes sociais, no YouTube, no Instagram e no Facebook, para que nós possamos aí ter mais visualizações e o testemunho do pastor Oséias chegar a várias pessoas. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado novamente, pastor. Quer deixar alguma mensagem? Quer deixar Quero agradecer minha esposa, que foi a ponte comigo, né? A interlocutora do negócio. E ela, devido ao trabalho, não pôde estar aqui acompanhando, mas eu creio que ela deve estar aqui, porque ela chegou depois, eu acho que ela está acompanhando aí, em algum local aí. Então tá bom. E que Deus ele possa achar na sua vida
essa porta aberta, né? Porque Ele está à porta. E aquele que abrir a porta do teu coração, a palavra vai dizer que o Senhor entrará e ceará contigo. Que você, quando ouvir a voz de Deus, abra a porta do teu coração, com certeza Ele vai entrar e vai mudar algumas coisas que às vezes você não consegue com as suas forças, com as suas mãos realizar. Ele pode, Ele tem esse poder, tá bom? Ele te ama, assim como Ele me ama. Ele ama a todos aqueles que ouvem a sua voz e atendem ao seu chamado. É o Deus à procura do homem. Amém. Tuiu Podcast agradece. Amém. Obrigado, gente. Até a próxima.